Amém. Deus é bom, o diabo é um ridículo e Deus e os crentes vão melhorando, né? Quem não melhora, você já sabe, né, o que vai acontecer. Abre, por gentileza, a sua Bíblia em Filipenses 2, por favor. Você pode rir, né, irmão? Filipenses 2, 1. Então, para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo, o líder de jovens desta igreja. Estou acompanhando eles há um ano, né? E pela graça de Deus, estamos rompendo em nome de Jesus, vendo os jovens de Mangabeiras crescer pela honra do Senhor Jesus Cristo. Você que tem um filho, você que tem uma sobrinha, que, por sinal, às vezes vem ao culto, venha participar dos nossos cultos e nossos GCs. É muito de Deus, muitos milagres acontecendo, muitos testemunhos acontecendo. E eu queria trazer uma mensagem hoje que, por sinal, é uma das mensagens que estamos estudando no discipulado dos jovens. Os jovens têm um discipulado aqui às quintas, de forma online, às 20 horas, nas quais nós vamos trazendo a apresentação prática das Escrituras. Não só todo o contexto histórico, teológico, mas como aplicar isso no meu dia a dia. Porque vemos hoje as pessoas se perdendo em muitas questões. E essa necessidade de saber como eu aplicar as Escrituras, eu leio até muito, mas como eu vou conseguir aplicar? Como eu vou ser uma carta de Cristo que o mundo precisa ler? Então, esse foi um dos estudos, e quando o pastor Pedro me falou, eu automaticamente já coloquei este texto em pauta. Então, vamos lê-lo? Portanto, então ele está dando seguimento a algo que ele estava explicando. Se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não faças por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Cada um zele, não apenas por seu próprio interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor. Louvamos pela Tua palavra, esta é a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estarmos alicerçados, alinhados nela. Que nós possamos hoje, Senhor, expor as Escrituras com avidez. Senhor, usa a minha vida, Senhor. Já ouvimos a palavra cantada através do louvor, o Tiago ministrando a palavra de Deus e fomos tocados, ó Pai, o Senhor já usou. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida agora, Senhor, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor e que ela possa tocar os corações, Pai, e transforme, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que a Tua palavra cumpra o propósito da que ela foi entregue, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos lidando com a carta de Filipenses, a carta mais feliz de todas as Escrituras, a carta da onde Paulo escreveu numa prisão, da qual ele estava mais ou menos 1,5 metros,
mais ou menos agachado, onde se passava um esgoto embaixo dele, e ele estava, neste momento, enfermo, acompanhado de Timóteo e Epafrodito. Epafrodito, que morava em Filipenses, na igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa a se converter, a se começar. Então, Epafrodito foi visitar a Paulo, e trouxe Paulo mensagens da igreja de Filipos. E foi dizendo que a igreja estava muito bem, a igreja estava prosperando inclusive em fé. E o capítulo 1 diz que a prisão de Paulo encorajou os irmãos de Filipe a continuarem a pregar o evangelho ainda com mais força, a ponto de muitos vieram também a ser presos. Mas Paulo disse: alegrem-se comigo, porque a palavra do Senhor está alcançando até dentro da prisão. Então, vamos entender esse contexto. É uma igreja que está sendo muito bem falada, muito bem apresentada. Mas no capítulo 1, Paulo já vai dar cores do que está sendo tratado. No versículo 15 diz: em verdade, contudo, que alguns proclamam ao Cristo por inveja, rivalidade, porém outros fazem com boas intenções. No capítulo 1, versículo 15, já tem esse contexto. Que por mais que a igreja prospere, seja uma igreja abençoada, assim como a nossa, uma igreja muito abençoada, muito próspera, rica em teologia, rica em amor e em reciprocidade, ainda existia um problema. Começaram a ter rivalidade, divisões, grupos dentro da igreja, na qual diz: vem para o meu grupo, que aqui é mais legal, aqui a gente faz chazinho da tarde, ou vem para o grupo dos jovens, da qual a gente faz festa de aniversário todo mês, ou então vem para o domingo, que é muito mais legal, nós temos pastores cheios de evangelho, e assim somos cheios da palavra. Não, mas não, eu gosto da quarta-feira, que a quarta-feira é que tem exposição da palavra, e eu gosto de ter pregações positivas, eu não estou ligado que tem de falar de Jesus, não. De ficar só assim, blá, 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 não. Eu quero que o cara me prova na palavra. Então começou-se a ter grupos e divisões. No qual Paulo chega no versículo 18 e diz assim, do capítulo 1 ainda: todavia, que importa? O importa é que, de qualquer forma, seja por modos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Então veja que é uma igreja firmada, uma igreja alicerçada, uma igreja bem estruturada e orientada, mas ainda tem seus problemas. E no capítulo 4, no versículo 2, Paulo vai dizer sobre duas mulheres, que é Evódia e Sintique, duas mulheres que servem a igreja, trabalham na igreja, cuidam com amor, inclusive da cantina. Elas que faziam lá o pão de queijo lá e tudo mais, o suco de laranja, o mel de tâmara, elas estavam lá. Mas, em compensação, eram fofoqueiras. E faziam dissensões e confusões dentro da igreja. Complicado, né? Parece nada com a gente, irmão. Tem nada a ver com nós, que é outra igreja. Não, a gente não tem isso, não. Ninguém tem BO com ninguém, não. Gente, você quer saber uma verdade? Nós temos mais BO na vida dentro da igreja. Assim como na arca de Noé. Quando Deus falou com Noé: monte uma arca e coloque o par de cada espécie. Imagina o leão vendo o cabrito passar na frente dele, irmão. E a cobra olhando para o ratinho, falando assim: é agora. E tinha que ter um equilíbrio naquele lugar. Então, imagina aqueles animais e Noé tendo que controlar, assim como o pastor tem que controlar as suas ovelhas. Noé: não, leão, você te arrancou a cabra da boca do leão. Não, ele é seu irmão em Cristo. Aquele negócio todo. Mas pense bem, é muito melhor estar dentro da igreja, porque no mar tem morte. É melhor estar dentro da arca do que fora dela. E essa vai ser alguma das orientações de Paulo, na qual ele começa do versículo 1 do capítulo 2. Portanto, então ele está continuando: importa que Cristo seja pregado, se alegrem comigo, não se preocupem de eu estar preso, Cristo está sendo exaltado. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão, algum espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria. Ou seja, se vocês de Filipos são ricos na coragem, são ricos no amor, são bons em comunhão, vocês que são cheios do Espírito Santo, tem alguns que falam em língua, irmão, falam em língua, glória a Deus pela sua vida, profunda fraternidade e compaixão,
e são alegres, completem a minha alegria. Vamos andar uma milha a mais, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Olha como que Paulo ele é sutil. Ele chega para a igreja e diz assim para ela: vocês são muito bons em amar. Irmão, você toca demais. Glória a Deus, sinto Jesus na sua vida, sinto o Espírito Santo quando você toca. Eu amo o Vitão aqui, glória a Deus pelo trabalho dele. Nossa, que maravilha, os irmãos da diaconia servindo a igreja. Mas a gente pode ser melhor. Porque vocês ainda estão presos no ego, na vaidade, na discussão, na dissensão, no desfazer, no atrapalhar. E por causa disso, muitos não alcançam a Cristo. E quem aqui já foi machucado em alguma igreja? Quem aqui já serviu uma comunidade com todo o afinco? E no final das contas você foi machucado, você foi moído, esmagado, porque em algum ponto você passou à frente de alguém. E nem foi você que quis, foi Deus que deixou você passar. E aquela mágoa te tirou da igreja. E aquela mágoa te tirou do trabalho que você fazia. Aquela mágoa te afastou. Eu passei 5 anos afastado do altar. Eu parei de pregar, eu parei de tocar, parei de fazer tudo na igreja. Até o dia que eu acordei com esse texto. Que Paulo diz assim: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que vocês possam ser um. Que vocês parem de ficar olhando quem é melhor, e quem é maior, e quem é pior, e quem é ruim, e quem é bom, e comecem a agir em amor. A mesma orientação aos coríntios. A mesma. O que adianta você ter dons e falar em línguas? O que adianta você ter uma boa homilética, uma boa fala? O que adianta você ter uma boa exegese? O que adianta você ter vários diplomas de teologia e congratulações se você não sabe amar? Se você não sabe colocar a sua expressão e o favor de Cristo da sua vida na vida de alguém? Se você não coloca a sua vida em favor de alguém, para que serve isso? É como um sinuquitinho, não serve para nada. É como uma lâmpada debaixo da cama. Não serve para nada, não serve para fazer incêndio. Não serve para estragar. É como se você tivesse um violão muito bonito e muito caro, mas ele fica guardado no seu guarda-roupa. E você nunca tocou ele na vida. É a mesma função. Não serve para nada. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Então se alegrem a mais comigo. Vocês que estão muito bem, muito excelentes, vamos andar um pouquinho a mais. E aí no versículo 3 ele diz: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Não faça por vaidade. Não quer dizer que você sabe pregar muito bem, cantar muito bem, ensinar muito bem, cozinhar muito bem, que você tem que ficar se gabando disso. Ótimo, parabéns que você faz isso, glória a Deus. Louvamos pela sua vida por isso e precisamos de você aqui para nos ajudar. Mas precisamos que o seu dom sirva para servir alguém que não consegue fazer. Que o seu dom sirva para auxílio e apoio de alguém. A irmã ali me orientou um dia: não, Digão, eu esqueci a doença que eu falei. Ela vasculhou o testemunho que eu dei na Fundação Hemominas. É porque eu tive um problema no sangue. E eu muito novo. E minha mãe falou assim: não, foi isso. Até minha mãe agradeceu, viu? E ela vasculhou e falou assim: não, Digão, o que você teve foi uma anemia falciforme comum. Não foi a SS. Não, a minha mãe era falciforme, mas não era algo muito grave. SRC. SC. Não era SS, que era o grave do grave. Então, eu passei a minha vida inteira contando uma história que, na verdade, a minha mãe falou assim: realmente, Rodrigo, eu olhei os laudos aqui, não era essa SS.
Então o conhecimento dela me orientou. E foi de Deus demais para a minha vida. E assim pode ser para a sua vida em outra área. E essa igreja tinha este problema. Eles tinham grandes predicados, grandes qualidades, mas um problema: vaidosos demais, arrogantes demais. Nada diferente da gente, né? Nada diferente da gente. A irmã ali, mas eu oro todo dia. Eu estou bem com Jesus. Você está bem com Jesus? Está falando de alguém por quê? Por que em vez de você auxiliar e estender a mão, você está falando do mal? Por que em vez de você ficar aqui, pô, fulano, ele toca nada, não sei o quê, se você toca bem, pega o violão e está aqui. Venha fazer parte do nosso louvor, estamos precisando de gente. Nossa, fulano de tal, prega, mas faltou aquilo ali. Por favor, Senhor, em teologia, venha nos ensinar a pregar. Precisamos de pregadores. Esse aqui é o ponto. Uma igreja tão boa, que está cheia de defeito. E Paulo vai continuar no versículo 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Igualmente pelos dos outros. Vivemos em um mundo que eu vi esses dias um vídeo, um teste social, uma moça e um rapaz, a moça passa, cutuca alguém e faz aquele sinal de ajuda. Teve uma senhora que olhou, de cada 10 pessoas que fizeram o teste, 2 foram até o rapaz e parou. O que está acontecendo? Há tragédias acontecendo dentro da igreja, que ninguém vê nada. Vê o irmão chorando, vê o irmão cansado, e não pergunta o que está acontecendo. A pessoa está adoecendo, definhando dentro da igreja, desviado dentro da igreja, e ninguém percebeu. E depois fala: ó, fulano saiu. Mas quanto tempo esse fulano está dentro da igreja clamando por socorro, gritando por socorro? Eu estou falando de um irmão, talvez pode ser você. Talvez pode ser você que está com problema em casa. As latas estão vazias. E ninguém sabe. Talvez seja você que está com um casamento destruído. E entra aqui na igreja de mão dada. Chama até de amor, mas em casa os palavrões são absurdos. Se vai falar do marido, o denigre. Se vai falar da esposa, o denigre. Deixa eu te avisar, se você está fazendo isso da sua esposa, do seu marido, você está dizendo exatamente que você não creu no seu casamento, que você não ama Cristo. Porque o casamento é a representação de Cristo. Do amor de Cristo para com a igreja. Então respeite o seu marido e respeite a sua esposa. Amém? Esse aqui é o ponto em si. Uma igreja tão boa, que o pastor teve que dizer: vocês estão se achando bom demais. E eu vou explicar a vocês o que vocês têm que fazer. Então vamos começar agora nos próximos 3 versículos a entender o que Paulo quer apresentar a essa igreja. O versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo e Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus para com a igreja? Deu a vida pela própria igreja. Abriu mão de si e se entregou pela igreja. E o 6 vai dizer: qual, tendo plenamente natureza de Deus, se reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plena forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. É alguém que estava na sua posição de alto gabarito, olhou, por eles não vai dar certo. Deixa eu descer. Deixa eu auxiliá-los. E Jesus veio numa forma de 100% homem e 100% Deus. E ele, sendo 100% homem, sofreu todas as quaisquer situações que nós sofremos. Inclusive a morte de cruz. Cícero diz, um pensador antes de Cristo, Cícero diz que uma das piores mortes que se deve ter
é a morte de cruz. Sêneca, um homem filósofo do período dos homens estoicos, co-participante de Era de Cristo, de Paulo também, disse a seguinte frase: os bandidos, os condenados, preferem morrer antes do que a morte de cruz, pela terrível dor e terrível vergonha que ela se apresenta. E essa cruz era para nós, era para mim e para você, pecador, comedor de arroz e feijão. Era para a gente. Mas Cristo esvaziou-se de si mesmo, abriu mão de toda a sua qualidade para fazer esse sacrifício, da qual outorgado por Deus. Então comece a imaginar, essa igreja ficava em brigas e dissensões, se achando melhor que os outros ou maior que alguém. Uma igreja formada por ex-militares, homens que serviram a Roma e estavam ali se orgulhando do seu patriotismo. Mas estes homens foram tocados por esse evangelho, da qual Paulo, cidadão romano, abria mão também de toda a sua qualificação e permanecia preso. Tinha toda e qualquer vantagem em algum julgamento, mas aceitou-se ser julgado pelas livres leis. Então, ele põe a Cristo como espelho para aquela igreja, que agora está sendo expostos para nós, porque muitas vezes estamos tentando nos colocar em cima de uma gilete para dar discurso. E queremos apresentar as nossas qualidades de forma que, de apresentar como se eu sou muito bom. O problema é que é o seguinte: eu quero me apresentar para quê? Para que Cristo seja exaltado ou que para o meu nome seja louvado? É um aleleu ou um aleluia? O aleluia é glória a Deus, o aleleu é glórias a eu. Precisamos entender esse contexto, porque muita gente fala as coisas para ter um aleleu. Olha como ele prega, olha como ela faz, olha como ela ora, não sei o quê, e imposta a voz para orar, Deus, não sei o quê, bababá, bababá. No final das contas é só encenação, é só para ter um rótulo, é só para ter um título. Eu costumo dizer aos jovens que um dia eu vou decepcioná-los e que eu estou líder dos jovens. Quem sabe amanhã Deus fala assim: acabou para você, entra outro e vai ser glória a Deus, alguém vai seguir. O que importa é que você contribuiu para o reino, que você contribuiu para a sua congregação, para a sua família. Tem irmãos que são muito bons na igreja e são péssimos dentro de casa. São homens e mulheres de Deus na igreja. Nossa, aquela irmã serve de um jeito, ela limpa a igreja de um jeito. Chega em casa, irmão, tem uma barata passando no canto da casa, e brinquedos espalhados por tudo quanto é lado, e o marido revoltado da vida, e aquele homem prega na igreja. Nossa, aquele homem prega, o pastor pregando, nossa, que homem de Deus usado. Em casa ele fala cada palavra que a mulher dele se sente agredida. Não é assim? Na igreja é um santo, em casa é um demônio. Já acompanhei jovens que diziam: eu não tinha aceitado a Cristo por causa do meu pai que é pastor. Ele é um ótimo marido na igreja, um péssimo marido dentro de casa. São histórias que eu já ouvi, sendo líder de jovens há 20 anos. Já acompanhei casais. Cantando na igreja é um anjo. Em casa ele merecia ser preso de tanto que ele batia na esposa. Então cuidado. Cuidado. Amém? E o versículo 8 vai dizer assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
entregando-se à obediência e à morte, morte de cruz, da qual já falei, das mais vergonhosas. Por isso Deus também o exaltou de maneira mais elevada e posição de que lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, assim, né? Aquela canção, porque Deus o exaltou, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus, Jesus. Jesus. Então, existe um nome que está acima de todo nome. Então, veja que o trabalho na obra, o trabalho árduo de Cristo, o gerou um resultado. Ele foi exaltado diante de Deus. Então, peraí, diga, você está me dizendo que se eu servir a igreja de todo o coração e todo o carinho, eu vou ser exaltado por Deus? Não! Não estou dizendo isso. Paulo apresentou isso a uma igreja que estava totalmente inflada. Então, eles trabalhavam com a linguagem da inflação. Igual o balão. Pá! Estoura. Mas você precisa entender que o seu trabalho, na sua casa, o seu emprego, aqui na igreja, de coração, de fé, sem esperar nada em troca, gera um resultado. Qual que é o resultado, digam? Se você é realmente um cristão aqui na igreja e fora da igreja, as pessoas vão entender que Cristo é maravilhoso em sua vida e que vale a pena servir a Jesus Cristo. Nosso irmão Andrezão está ali fazendo o projeto, como chama o seu projeto? Se chama? Guerreiros da Luz, da qual eu preciso fazer. Estou sedentário, acabado, barrigudo, tem que estar feito. Eu estou ofegante para falar aqui. O homem é de Deus. E através de um trabalho físico, alcança pessoas para Jesus Cristo. Entenda que tudo que você fizer pode alcançar alguém a Cristo, pode levar alguém a Jesus Cristo, desde seja feito com verdade e com vontade, sem interesse. Jesus fez tudo isso por obediência. Se ninguém se salvasse, fazer o quê? Fazer o quê? Obediência a Deus. Se entregou à morte mais dolorosa, à morte de cruz. Para que no final dos tempos pessoas brigassem para quem vai comandar o Kids ou quem vai comandar o louvor. Não vale a pena, irmão. Tenha em seu coração um coração humilde e pronto, um coração de servo assim como o de Cristo. Põe aí Marcos 10, 43. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser, continua. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser escravo de, continua. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de. Esse é o resultado. Essa é uma passagem da qual os irmãos estão perguntando quem é o maior entre nós. Quem vai sentar à direita e à sua esquerda? Pelo amor de Deus, eu não tenho nem onde colocar minha cabeça, estão preocupados onde vai sentar. Nem eu. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O nosso trabalho em Cristo, o nosso trabalho na sociedade é beneficiar o próximo. É ser alguém que pode auxiliar o próximo de alguma forma. Sem precisar se vangloriar. Qual foi a minha boa ação do dia? Você não tem que enumerar isso. Faça porque é seu, porque é verdadeiro. Até porque do pé de banana só sai banana. Você só pode replicar daquilo que você é, daquilo que você está alicerçado. Se você está alicerçado na sua vaidade, só vai sair vaidade. Se você está alicerçado no seu rancor, só vai sair rancor. Se você está alicerçado em Cristo, só vai sair frutos de Cristo.
Essa é a mensagem de Paulo. Vocês são muito bons, são muito excelentes, mas estão firmados e agarrados em coisas que vão passar. Então deixa eu dar um exemplo de Jesus Cristo para vocês. Deixa eu apresentar quem vocês realmente devem seguir. E se alicerçar nele, ser enxertados na videira e dar frutos que são frutos de arrependimento. Esse é que é o ponto. E o versículo 9 disse, e o 10 vai dizer, para que o nome de Jesus seja dobre, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nesta noite nós possamos entender e compreender. Se você não conheceu a Cristo, e essa é a primeira noite que você está ouvindo algo sobre Jesus, que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Porque muitos dos seus atos, às vezes, foram atos querendo acertar e você só não foi orientado. É aquele errei querendo acertar. Talvez muita coisa está desordenada na sua vida, porque você, de certo modo, só não entendia o porquê estava fazendo. Talvez você cresceu em um lar difícil. Um lar que era feito em gritaria, em confusão. E você achava que era assim que se respondia. Essa igreja é uma igreja de militares. Talvez entendiam essa linguagem. E Paulo traz, vocês são muito bons, muito dinâmicos. Mas que tal a gente se alegrar em Cristo? Se alicerçar em Cristo e viver a vontade de Cristo. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Bem, irmão. Eu queria convidar a você a agora apresentar o teu coração para Deus. Talvez você nem serve na igreja. O que essa palavra tem a ver para mim, Rodrigo? Tem a ver que talvez você na sua casa tenha um problema de vaidade. Talvez que a sua vida familiar vai melhorar se você deixar um pouco a vaidade de lado e começar a colocar o seu coração em prol do outro. Talvez no seu trabalho você se entregue um pouco mais. Talvez para o seu filho e sua filha você se entregue um pouco mais. Talvez em algum ponto você precisava entender que o mundo tem mais gente do que você. E que todos precisam dos outros. Somos uma comunidade simples. Uma comunidade que está disposta a te abraçar. De irmãos que se empenham com os outros. Que oram com os outros. Não somos excelentes. Temos dificuldades. E um dia nós vamos se decepcionar. Mas uma coisa nós temos. O reconhecimento de buscar ser igual a Cristo. Então eu queria te convidar nessa noite. Feche seus olhos. Apresente seu coração a Deus. Apresente pontos onde Deus pode trabalhar, onde Deus pode agir, onde Deus pode trazer mais humildade e unidade na tua vida. Onde Deus pode tocar teu coração. Espírito Santo, nesta noite, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Senhor. Vem curar, Senhor. Vem curar feridas, porque às vezes algumas atitudes são apenas o reflexo de algo que foi vivido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, manifesta em cada coração o fruto do Teu Espírito, Senhor. Alinha casamentos, ó Pai, nesta noite. Alinha lares, Senhor, que já estavam há tempos fechados um para o outro. Alinha, Senhor, e aviva ministérios que morreram, Senhor, porque a igreja de alguma forma feriu. Mas que hoje, em nome de Jesus, essa palavra vem agora a enraizar, Senhor. Enraizar e trazer novos pensamentos,
um esclarecimento diferente e que possamos, Pai, de alguma forma, ter sido luz para essa vida. Em nome de Jesus, trabalha cada mente e coração, trabalha os braços, Senhor, para que façam sem nenhuma necessidade de busca, mas sim uma necessidade de entrega a Ti, Senhor, e compreensão de vida ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que possamos viver a Tua verdade e a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Ouça esse louvor, entregue seu coração em nome de Jesus.